Estou tendo o prazer de receber, já estamos rindo aqui, Já estamos aqui numa mesa redonda aqui com as meninas aqui, mas eu estou recebendo essa pessoa aqui que marcou parte das nossas vidas, principalmente da minha, essa oncinha aqui, né, cara? Meu Deus do céu. Parece que ela não envelhece, essa moça, parece que ainda é a Juma aqui. Como é que falam? Juma de Oliveira pra você? Juma de Oliveira, Cristiane de Oliveira, tudo quanto é coisa que me remete a Juma. E discutir comigo, você é a Juma de Oliveira? Eu, não, amor, você tá mentindo, você tá fingindo, você tá querendo que eu não te reconheça. Eu, não é bem isso, é porque você juntou as duas coisas aí, Cristina, Drica, coitada dela. Aliás, olha só, primeiro que é a melhor convidada do mundo, que ela trouxe um negócio, eu não posso dizer o que é. Pode sim, vai lá, confessa. Pode falar. Eu trouxe um espumante, que assistam. Olha aqui, o pessoal acha que é água, mas hoje a gente está comemorando, estamos celebrando a vida. Estamos celebrando, comemorando, querido. Tintim, vou tomar um E tá gostosa, hein? Que eu já trouxe geladinha. Botou na geladeira ali, botou no... Não, tava no congelador, aí eu já trouxe lá naquele protetor lá. Vocês que futuramente, falei pra Stephanie Brito, futuramente eu vou pro Rap 77. Pode trazer. Siga um exemplo. Traga um espumante, traga um vinho, uma cachaçinha, ela não pode. Ninguém precisa dizer nada, né? Ninguém precisa dizer, só traz, bota na caneca que tá dizer, mas agora eu vou colocar, não tem contrato, coloca. Aqui, tem que trazer. Ou então bota um frigobar aqui e fala assim, olha, espaço a gente tem. É a melhor ideia. Entendeu? Gelo, congelador, tá tudo aqui, é só trazer, melhor ideia. Bom, primeiro que eu tô feliz que você tá viva, porque saiu que você tinha morrido. Eu tô sabendo disso. O pessoal tá rindo aqui. Pode rir, tá? Não precisa surpreender aqui. Que história é essa, cara? Eu você tá sei. morta, fake news. E você morreu em outro país, assim. Era como é que era? Jornal não, era uma revista americana de Nova York que viram que não era verdadeiro. Aí uma pessoa, não sei se foi uma pessoa, não sei exatamente o que foi, não. Sei que a notícia saiu numa revista de fofoca de Nova York. E aí alguém viu... se inspirou numa notícia de um Facebook. Alguém tinha escrito aquela matéria de que eu tinha morrido. Aí essa revista pescou ali. E alguém fez um comentário em italiano. Gente, isso olha que chique demais. Até minha morte. Essa mulher é maravilhosa. Eu quero, quando o dia que inventarem minha morte, eu quero que seja em Nova York. E com algum eu morei na Itália e morei em Nova York, tá? Desculpa, então. Não, perfeito, desculpa, né, amor? Só em Nova York eu também também morei. Itália, quem sabe? Aqui, ó, o que mais tem aqui é Nova York. Nova York é incrível. Fala. E aí aconteceu isso e uma seguidora minha chegou e falou, Cris, você viu isso? Na hora que eu abri, que eu falei, cara, não tem mais, porque eu já tinha visto coisas assim. Peraí, ela mandou pra você, Cris, ela não estava morta, não viu. Não, mas ela viu que era fake news. Meu Deus, eu não tô tão, rola um negócio ali meu, não diário, mas as pessoas sabem que eu tô viva. É, claro. E aí ela falou, poxa, Cris, saiu isso aqui. Aí eu olhei, porque eu já tinha visto uma coisa de manchete, para chamar a atenção, que a pessoa olhando a manchete achava que eu tinha realmente morrido. Sim. Que foi a morte de uma amiga, de uma das melhores amigas que eu tinha e tenho no coração eternamente, que morreu no ano passado num acidente de automóvel. E aí eles colocaram ali luto, não sei o que lá, que quando a pessoa, na ignorância de causa, falou que Cristiane Oliveira morreu. Mas aí quando se abre, estava falando do meu luto com a perda da minha amiga e irmã, enfim. E aí eu fui e postei, até liguei pro meu empresário, porque eu sou muito delicada em redes sociais, essas coisas. Eu falei, vale a pena? Acho que vai rolar Ele, Cris, coloca, entendeu? Porque ninguém pode ficar espalhando fake news, assim. Aí eu coloquei, aí deu uma notícia e tal, não morri, tô vivíssima, feliz da vida e tá tudo certo. Tomando champanhe, coisa tranquila, sim, tranquila. Né? Mas olha só, eu acho que você tem que colocar mesmo, porque assim, antigamente, né, meu pai fazia muito isso, você tinha pra explicar alguma coisa, tinha que ter uma coletiva, alguma coisa. Hoje a rede social, ela te dá esse poder de qualquer hora que alguém fala alguma coisa de você na hora, tô aqui, muitos já fizeram isso, né? Pô, fulano morreu, aí o cara, 1 minuto depois, eu tô aqui, não tem ninguém. Não, e teve com o William Bonner. Teve com uma outra pessoa também e tal. Então, assim, eu acho que isso virou costume. Fake news é um
mal, né? É o nosso mal que a gente está vivendo nas redes sociais e tal. Porque é muito fácil você inventar alguma coisa e colocar. A gente sabe disso, né? A gente sabe em todos os aspectos como a fake news, diante de um pouco de vulnerabilidade da pessoa que está ali consumindo determinado conteúdo, aquilo pode convencê-lo daquilo e ele passa para os grupos de WhatsApp e os outros vão para outros grupos de WhatsApp e a coisa é transmitida como se fosse verdade. Não neste caso, porque já está ficando meio que banal, assim, né? A pessoa olha e fala, ih, vou ver se isso daí é fake news mesmo. Mas tem outras coisas que são muito mais sérias, né? Muito mais complicadas e que a rede social ela tem que desmentir, enfim. Não, eu não sei se você já viu. Qualquer pessoa que você procurar agora no YouTube, não sei se Morreu. você já viu o seu. Morreu. Não. E vem assim, é um vídeo dizendo assim, nossa, a morte trágica dessa atriz maravilhosa, Mas Cristiano Oliveira. Aí gente cruz. Não, Deus me livre. Aí Senhor, me liberta, em nome de Jesus. Não, tem várias. Toda pessoa conhecida, se você for no YouTube agora, tem um vídeo dizendo fulana morreu num acidente. Mas posso perguntar uma coisa? Aí na minha ignorância de causa e você, eu acho que tá mais... A pessoa se identifica? Essa pessoa que dá a notícia ou não? Ela quer buchicho, ela sente prazer em proliferar essa fake news. Sabe por quê? Porque eu acho que não tem autoria. É de autoria desconhecida. Então o quê? Eu acho que é um prazer que a pessoa tem de falar, meu Deus, uma notícia que eu criei está tomando uma proporção grande, olha como eu sou importante mesmo sem as pessoas saberem quem foi. Isso é psicológico. Não, mas detalhe, eu estou falando aqui, não é de que botou, depois desmentiu e tirou. Tá lá, se você for no YouTube lá, tá lá, tem uma tua, tem uma de todo mundo. Eu não sei isso é boa pergunta, se a pessoa se identifica, eu nunca achei lá, nunca vi se... Porque hoje tem de tudo, né, por exemplo, canal de famosa. É até fácil a pessoa própria chegar e falar assim, como assim você está dando essa notícia? Não, eu ouvi. Ah, de quem que você ouviu? Não posso falar, é segredo. É tudo terra de ninguém mesmo, né? Ao mesmo tempo que é uma terra que incomoda o mundo, eu estou falando da terra internética, o mundo internetico, entendeu? Às vezes também não é de ninguém, porque as pessoas podem fazer também o que quiserem pro lado mal também. Não, eu tava falando com a Stephanie aqui, né? Você vê, você capa de revista, de um monte de revista, você fez história, eu falei que marcou nossas vidas aqui, mas é verdade, né? Agora, o mundo, é impressionante como mudou, né, cara? Assim, mudou. Hoje não tem mais revista, não tem mais... E eu tava falando muito dessa coisa da pessoa que antigamente, uma crítica, ela tinha que esperar alguém no jornal, né? Alguém numa TV falar. Hoje, as pessoas se incomodam, às vezes, com um cara ali que não é nem um cara, você não sabe nem quem é, às vezes é uma criança, um troll, né, que chamam, né, trollagem e tal. A pessoa bota lá, vou sacanear ela, feia, velha, burra, não sei o quê. E aí a pessoa fica... são os haters e os trolls. 1 milhão de comentários bons, aí uma pessoa fica com aquilo na cabeça. E às vezes mas é psicológico, isso tem muito a ver com carência também. Tem muito a ver com o lugar do amor, com o vazio e a falta do amor também. Sim. Eu acho que é isso que explica um pouco os haters e os trolls, entendeu? Eles acham, às vezes, que eles estão fazendo isso por um prazer. De repente, é um momento em que a dopamina deles se eleva, vira quase que uma droga, porque eles têm prazer de ver aquele movimento, entendeu? Então, eu acho que tem essa coisa do vazio mesmo, porque são pessoas muito vazias, que até... teve um comercial, eu não lembro se isso é verdade, se não for, me desculpe, deve ter alguém que saiba se é verdade mesmo. Teve uma campanha feita por uma agência de publicidade, segundo eu lembro, era para Sprite, que foi o seguinte, descobriram um cara ou 2 caras e tal que eram haters. E pegaram partes de todo o comentário que ele tinha feito para várias pessoas, anônimas e tal, e começaram a passar na frente dele. Eu não sei se a história é essa, tá? Eu posso estar imaginando a história, mas tem alguma coisa a ver com isso. Sei. E aí começou a passar de todos os comentários, a pessoa é ridícula, não sei o quê, daí para baixo, acho que não foi no Brasil. Ele foi fora. E aí ele falou, aí perguntaram, o que você acha? Eu vou colocar essas pessoas que você ofendeu na tua frente e eu quero que você fale. Eu não lembro, mas alguma coisa nesse sentido. Mas eu não lembro, porque já tem muito tempo. De como a pessoa se sentiu. Ela não chegou e enfrentou e falou... Não. Olha, eu acho isso mesmo de você, ou... Não, a pessoa se diminuiu. Por quê? Porque
quebrou o estado de conforto dela. Ela não estava atrás de um computador como hacker celular, ou como desconhecido fazendo as críticas dele aleatoriamente, entendeu? Então isso tudo é muito doido, é estudo mesmo para ser feito. Mas você não viu a matéria do Fantástico? Eles fizeram no Fantástico uma matéria. E faz tempo que eu não vejo. Não, então, mas eles fizeram uma matéria, não sei se foi na pandemia e tal, que era assim, pegaram haters de verdade mesmo, aí tiravam a cara. E aí eles falavam, por que você faz isso? Cara, porque eu me divirto fazendo isso. Não, isso eu vi. Eu vi. Eu me divirto, eu gosto de ir lá e falar, pô, ela é muito feia, muito gorda, é incrível como as pessoas, elas ficam ofendidas. Não sei. Aí eu falei, cara... Mas se você for ver isso por trás, por que essa pessoa faz isso? Qual que é o prazer dela? Porque ela deve se sentir uma merda. Nossa. Entendeu? Então, acho que a realidade é essa. Mas cada um tem a sua história. Quem sou eu para falar? Eu estou falando da minha sensibilidade, do que eu percebo desse vazio das pessoas de fazerem esses comentários e tipo de prazer que elas podem tirar disso. E não é à toa que, assim, eu lidando com meu pai a vida inteira e você, eu tenho certeza, cara, a quantidade de pessoas que, quando ficam famosas, precisa de terapia. Mas a terapia você chegou a fazer terapia alguma vez? Fez a vida inteira? A vida inteira. Terapia, segundo Celton Mello, é um negócio essencial. Quem tem como fazer terapia... Poder conversar com alguém, Nossa, né? gente, a gente precisa de um mediador entre o mundo e a gente, porque conviver com os outros e com você mesmo, diante das coisas que o mundo vem e te invade, você precisa ter uma pessoa que pode ser até problemática, mas problemática, eu digo que todos nós temos nossos problemas, sim. né? Ninguém está dizendo de tanto desequilíbrio emocional. Mas uma pessoa que estudou, uma pessoa que tem domínio e tal, ela está afastada do seu problema, emocionalmente falando. Então ela pode não te julgar, mas ela pode te fazer entender melhor. Te ajudar a ver de outra maneira. Então isso é muito bom, porque a gente vive nos altos e baixos, entendeu? O ser humano lida com educação de filho, com convivência com funcionários. A gente está com gente o tempo inteiro e a gente também é gente. Então... acho que lidar com gente, saber equilibradamente lidar com pessoas diferentes de você, se a gente não tiver uma pessoa que fale que tem certas coisas que estão no padrão da normalidade e outras não estão, mas tem como você equilibrar, você pira, cara. Sim. Qualquer ser humano pira. Mas você foi logo nova ou quem foi alguém Desde que chegou? os 10 anos de idade eu fui diagnosticada como TDA. Só que eu fui diagnosticada como TDA na época, não existia esse nome. Era disritmia cerebral mesmo. É mesmo? Eu lembro que eu tomei 2 remédios. Isso tem a ver com, por exemplo, bipolar. A pessoa bipolar não tem nada a ver, é outra coisa, né? Cara, eu não sei, eu não entendo, mas assim, eu lembro que era. O meu diagnóstico ela tem disritmia cerebral. O que é disritmia cerebral hoje deve ser um desequilíbrio de hormônios, de neurotransmissores e tal, que é uma coisa que requer um medicamento, requer um tratamento, entendeu? Mas e aí eles atribuíam a um tombo, olha só, eu tô falando isso de 50 anos atrás, atribuíam a um tombo que eu tinha levado aos 4 anos de idade, porque eu bati a cabeça. Sério? Eu lembro da minha mãe, eu já mais velha, falei, minha filha, você é meio doidinha, porque você bateu a cabeça ali, você caiu do muro lá e bateu a cabeça, ficou com disritmia cerebral. Depois foi se ver que isso é transtorno de déficit de atenção, que tem a hiperatividade, eu não tenho a hiperatividade, mas tenho o transtorno de déficit de atenção. E, infelizmente, eu tenho. Mas quem reparou, claro, seus pais que começaram a identificar logo na hora, mas você na tua carreira, você chegou a perceber, assim, momentos que você fala assim, caramba, é isso que eu tenho, por isso que eu agi assim, não sei o que ou não? Hoje, madura, com 60 anos, eu consigo ter esse discernimento com a maturidade. Antes você não tinha? Não. Não tinha, não. Aquilo me incomodava profundamente. Eu tinha uma sensação de que, meu Deus do céu, eu sou toda errada, o problema está sempre comigo e tal. Hoje não, calma. Não é o problema estar sempre com você. Entendi. Tem certas coisas que você precisa cuidar. Ou com terapia, ou com uma terapia medicamentosa. Depende do equilíbrio, entendeu? Das coisas. É porque eu não sei, uma vez você é identificada com isso, você começa Mas eu convivo bem. Por exemplo, eu não tomo remédio para isso. Por que você não fugiu? Você fugiu de casa com 16 anos, não tem essa história? Aí não tem nada a ver, tipo assim, você acha que... Se tem a ver, eu ainda não parei para observar. Pode ser até que tivesse a ver, mas eu acho que era mais da minha...
sei lá, da minha vontade de ser livre. Sim. Eu sou a raspa do tacho de 9 irmãos, entendeu? Eu sempre tive os outros falando para mim o que eu tinha que fazer. E eu sou, bom, tendo a ver ou não, mas eu sempre falo, sou sagitariana, eu sou aquela que é livre mesmo, que não gosta de ninguém mandando em mim. E eu queria fazer as coisas do meu jeito, e fiz. Todos os 9 estão vivos? Vocês todos não? Não, já perdi 3. 3? Minha irmã mais velha hoje está com 82 anos de idade. Linda, linda. Assim, tipo... Não, é que a gente olha pra você assim, você não associa, entendeu? Por exemplo, de que eu tenho... Pô, porque você, né? Assim, Pantanal foi que 90? Foi. 91, 90? 90, né? 90. Comecei em 89. Eu tinha 12 anos, 13 anos. Eu nasci em 77. Neném. Eu tô vendo que você nasceu. O outro tem @Júnior77 no YouTube, Júnior77. Instagram é Júnior Coimbra 77. Instagram 77 por quê? Pô, dá sorte, né? Você não tem número de sorte, não? 77. Meu número é 7. Tá vendo? É por isso que veio. Mas historicamente também, né, meu amor? Também 7 é um número que, se a gente for pesquisar, é um número forte, cabalístico, né? Um número forte aí. Número forte. Dizem que tem gente que dizia que era o número de Deus, tem um negócio assim. Tem. Não tem? Muito. O 7? Tem. O 7 é... Enfim, 7 para várias crenças e tal. Eu gosto do 7 e do 9. O 9 eu nunca ouvi dizer se é bom ou se é não bom. O 7 eu sempre... A onça no jogo do bicho é o quê? Você sabe? Cara, nunca perguntei, bicho. Dá uma olhada aí no Instagram se tem alguma coisa a ver. O que é a onça? Só falta a onça ser 7, 9. Aí vai ser muita coincidência. Eu acho coincidências, eu não acredito muito em coincidências. Eu sou igual o Heriberto Leão aqui, coincidências significativas. Nossa, o Heriberto é de uma inteligência, aquele cara que é impressionante. Ele admira. Ele veio aqui, deu um show, gente. Não, mas ele é incrível. Ele é Esse cara tem um conhecimento. Ele falando sobre a Amazônia, falando sobre os metais explorados na Amazônia, as coisas que fazem que ele fica... Olha, ele é genial. Ele é genial. Incrível, esse é um menino que eu já trabalhei junto com ele, eu gosto demais do Heriberto. Ele é muito inteligente, ele muito demais, grande. Ele é demais. Deu um show aqui, a gente falou pra caramba disso. Quem puder assistir, assiste. Que ele eu vou assistir ele, mas ele dá show. E na semana que ele veio aqui, aconteceu um negócio relacionado à nossa família, ao Fagner, cantor que era o pai dele e tal. E foi incrível, porque eu olhei, aí ele foi e me ligou, eu falei pra ele, cara, olha só o que aconteceu. Aí ele falou, tá vendo, Júnior? Não existe. Coincidência não existe. Eu vou ligar pra ele. Liga, fala, vai. Como é que é essas histórias de coincidências, amor? Estamos esperando a informação. Bom, mas isso eu não sei, tá? Eu não sei o que é a onça, não sei nem se tem no horóscopo chinês, não é isso? No horóscopo chinês. Tá? Falando em coincidência, nada a ver com como eu falei do meu pai, você falou que era fã do meu pai, eu fiquei feliz. Eu falei, sempre sou fã fui. Você é flamenguista? Não sou flamenguista, eu sou tricolor. Família mas tricolor? Zico é totalmente. Não, totalmente não. Digamos que muita gente é tricolor ou era tricolor, mas é tricolor e Botafogo. E Botafogo final agora Fla-Flu, vai ter Fla-Flu. Eu sei, não vou falar nada. Você tá no meio Eu te respeito. Não, fica tranquilo. Você sabe que eu sou muito torcedor do Guarani, né? Eu sei, eu acho Campinas, E não tem uma onça Guarani aí no meio do negócio? Que você fala toda hora da onça do Guarani. Eu fiquei animado com a onça. Não tem a onça. Descobriu o número? Qual é o número? 6 mais 1 dá 7! Caraca, bate aí. Eu falei que a onça tinha alguma coisa. Você já sabia. Não sabia, juro, pelo menos por Deus, por tudo que é mais sagrado. Não sabia. Não sabia, mas eu tenho uma espiritualidade Jura forte, por Deus? Jura? É isso mesmo? 61. Você já fez estudo, numerologia, você já fez aquela coisa de... Já, olha... O seu número da vida, aquele... Só que eu esqueci. Que soma a tua data de nascimento. Isso tudo eu sei, sabe por quê? O nome das minhas 2 filhas e o meu nome artístico tem a ver com a numerologia, só que eu já esqueci. Eu lembro que... Maravilha. Eu lembro o porquê que eu mudei o meu nome, quer dizer, que eu assumi o meu nome. Na verdade foi o seguinte, em 1988... Meu pai foi passado para trás aqui. Eu era jornalista, eu escrevia para o Jornal do Globo, eu tinha uma coluna no Jornal Globo de comportamento. Que legal. E eu assinava como eu assinava quando era modelo. Meu nome de modelo era Crica, normal, C-R-I-C-A. Normal, Crica. Só que como jornalista eu tinha que ter 2 nomes. Então eu assinei Crica Barbosa.
Porque eu sou Cristiana Barbosa da Silva Oliveira. Você não quer que as pessoas confundam seu nome, mas também gosta, né? Que confusão calma, aí. Pô, calma, Barbosa, não. Cristiano Oliveira. Mas eu vou entrar em outro assunto, Juma, tá? Vou entrar em outro assunto. Olha assim, eu tô até tentando me concentrar o meu TDAH aqui. O H eu não tenho, mas o TDA eu tô acho que provocando, isso aqui você tá me me provocando. deixando aqui, Então, ó, calma, começar a dançar aqui, deixa ó. eu concentrar. Eu assinava Crica Barbosa. Quando eu entrei para televisão, quem me dirigiu foi Tizuki Yamazaki. Quando eu fui aprovada para o teste da primeira novela que eu fiz em 89, foi Kananga do Japão, ela falou, Cris, ou Crica, sei lá, não é legal o seu nome, não. Qual que é seu nome? Eu falei, Cristiana Barbosa da Silva Oliveira. Ela falou, usa o Cristiano Oliveira. Eu falei, pois é, mas eu associo o Cristiano como se eu estivesse levando esporro da minha mãe e do meu pai. Nossa Senhora. Porque o Crica era carinhoso, o Cristiano eles me dando bronca em casa. Era tal de Cristiana. Eu já subia feito assim, um foguete. Antônio de E aí, o meu era só Cristiana. Pronto, então acho que eu tomei trauma. Aí eu que... resolvi fazer a numerologia. Quando eu fiz a numerologia, deu que o Cristiano Oliveira seria muito forte, que eu teria muita prosperidade e tal, não sei o quê. Então eu assumi o Cristiano Oliveira. Quando eu fui fazer o da Rafaela, eu acho que foi com o mesmo numerólogo, falaram para mim que Rafaela, que com um L só não podia, né? E que não podia ser Rafaela Oliveira, tinha que ter um D, porque eu só não tenho D, eu só não sou Cristiana D. Oliveira, porque meu pai esqueceu de me registrar com o D. Tem essas histórias. Porque todo mundo na minha família, inclusive ele, tem o D. E eu não tenho. Então ele me registrou Cristiana Barbosa da Silva Oliveira, sem o D. E a mulher falou para mim, era um homem. Falou pra mim assim, não, coloca a Rafaela com 2 L's, de Oliveira Vanderlei, que aí botando os números, né, vai ter não sei o quê. E com a Antônia, tadinha, ela me xinga até hoje. Eu achava que meu nome era grande e agora eu tô até feliz. Não, do meu neto, você nem sabe o nome do meu neto, eu vou te dizer. Neto, depois, olha, ele tem mais déficit de atenção do que eu. Tenho. Tô aqui, ó, minhas perninhas balançando. Da Antônia, ela ia ser Bruna, aí eu falei que eu queria Antônia, e aí falaram assim, o Antônia dela tem que ter acento circunflexo e só combina se tiver um Helena com 2 L's. Como aqui numerólogo também. Antônia Helena de Oliveira Sampaio. E aí eu falei, mas não dá para ser só Antônia Helena ou Antônia Sampaio. Não, porque o Antônia Sampaio não vai combinar. Então eu fui Antônia Helena de Oliveira Sampaio. O importante é ter saúde, que é o que ela tem. Então, eu tive essas coisas de numerologia, sim, entendeu? Mas não sou uma pessoa ligada, assim, acho que já fui mais, sabe? Hoje eu não sou tanto, recebi um estudo agora de uma amiga numeróloga, aí eu comecei a ler, eu falei, caramba, é surreal. Não, tem uma influência grande, que você fala. Sabe a Sandra de Sá? Era a Sandra Sá, não lembra? É o Jorge Benjor. Isso, e minha mãe é Sandra de Sá Coimbra. Aí quando ela botou de Sá, eu falei, pô, vai confundir, porque, tipo, deixa a Sandra Sá, era a Sandra Sá, cantora, né? Fica Sandra de Sá. Entendeu? Engraçado que eu conheço o Jorge bem. Hoje é aniversário dele. Hoje é aniversário dele. Desde os 13 anos, que eu era muito fã dele. Eu amo ele. Era muito fã dele. É impressionante, ele não envelhece. Não. Quando ele mudou o nome dele de Jorge Ben para Jorge Ben Jovem, deu um negócio, uma facada no estômago. Eu falei, não pode ser, não muda não, deixa Jorge Ben. Mas depois você se acostuma com o Jorge Benjor. É a mesma coisa da Sandra, cara. Eu vou te mandar o clipe do Benjor, do especial dele, que o Fábio Júnior canta, que eu sou o destaque do vídeo, que eu sou criancinha, tô com meu pai, a Gal Costa fica tentando falar comigo. E eu me lembro desse dia, desse especial dele, não lembro se era da Globo, mas era um auditório, então meu pai tava Glória Pires com o Fábio Júnior e tal, aí o Tim Maia aparece. Nossa, que tempo isso, hein? Nossa. Puxou lá do... Nossa, qual é o nome do seu neto? Fala aí. Miguel. Miguel Miguel de Oliveira Vanderlei de Gering Ribeiro. Eu vou ali e volto quando você acabar o nome mas dele. Não é, porque minha filha não Coitado quis. Do menino. A minha filha não quis que não tivesse o nome dela, meu também, que tivesse o nome do pai dela, que tivesse o nome do pai. Esse numerólogo aí, eu vou te falar, tu podia pegar leve, hein? Porque... Aí ficou Miguel Oliveira. Tem um padre que eu fui num casamento, aí eu fui ver, aí o padre ficava assim, primeiro conselho, aí falava assim, o que você espera dela? Ele falou assim, fidelidade, né? O que você espera dele? No final, 10 minutos falando, os dois estão errados, não pode esperar nada. Eu falei,
Aí daqui a pouco ele começou, você vê televisão com ele? Não pode ver televisão antes. Daqui a pouco vocês jantam, vê televisão jantando? Não pode. Eu falei, pô, o padre é conselheiro agora. Ele parecia um psicólogo no meio do negócio. Mas eu acho que todos nós somos um pouco psicólogos, né? Também, mas quando eu falo essas coisas, eu gosto de entender. A astrologia eu já entendi que é uma coisa que não tem como você fugir. A numerologia também não. Mas é tudo muito interessante de você estudar. Sim. E aí você acredita, você vê coisas que cabem na sua vida. A gente acaba acreditando em determinadas coisas, deixando de lado a questão da superstição. Mas você acredita quando você percebe que aquilo causa algum efeito na sua vida ou uma identificação. Sim. Então, eu já me identifiquei na astrologia, eu já me identifiquei na numerologia, como eu me identifico em várias coisas que são pessoas... Eu sou uma pessoa bastante curiosa, entendeu? Então, eu não desacredito e não desrespeito absolutamente nada, porque tudo tem um conhecimento e um fundamento. Você, quantos anos você foi modelo? Porque você sabe que a gente tem uma história com o Japão, né? Que a gente morou lá e tal, e você... Não, eu não morei no Japão, não. Não, eu tô só dizendo que todas as modelos que eu entrevistei aqui... mas tudo magra, seca, eu nunca fui. Não, mas você foi modelo, não sabia se você tinha... Fui. Não, a minha área... no Japão. Não, eu até fui convidada para ir pro Japão. Tá vendo? Não, mas aí era uma coisa mais de passarela, assim. Porque eu era muito alta, sou alta e tal. Mas para posar, eu era diferente, porque eu sempre fui grande. Por mais magra que eu fosse, eu sempre fui muito grandona. Eu tinha uma ossatura larga, grande, entendeu? Então eu não servia muito pro padrão japonês, assim, mas fui para outros lugares da Europa também. Porque tinha... Modelo mesmo eu fui um pouco tempo, porque logo em seguida eu fui atriz, eu comecei a ser atriz. Coincidentemente, Cananga do Japão, né? 5 anos. O que tinha o Japão a ver com a novela? Eu não me lembro, assim, mas eu tinha dança de Cananga salão. do Japão, eu acho que era um cabaré. Tinha dança de... Era o Gazola, não estava? Era o Gazola e a Cristiane Torlone eram os dois principais. Cristiane Torlone, que chamam de Cristiane Torlone às vezes, né? Não fala? Cristiane Torlone, Malumada, eu não sei de onde que tinha. Malumada, ele é Aluma de Oliveira, não sei porquê. Ai, gente, deixa eu dizer, tá tudo certo. Sei lá o que tá tudo certo, tá tudo certo. Luma de Oliveira, já teve briga, e deu dizer que não era Luma de Oliveira. A pessoa, falei, não é. Você discute ainda? Não, hoje em dia eu não discuto mais não, deixa eu falar. Só não me chama de Drica e Cristiane, que aí o negócio complica. Senhora. Não, Cristiane e Cristina, né? Tem os dois, Cristiane, né? Cristina. E Drica. Coitada. Tudo a gente bem, não tem esse problema aqui, graças a Deus. Mas vem cá, você falar assim, todo lugar que você vai, não tem jeito, todo mundo fala da Juma, obviamente, porque é a primeira coisa que vem na cabeça. Te ter sempre por perto, na calma e santa paz, nos morros e nos campos, no sol e no sereno, zelando as florestas, cuidando dos animais. E você, assim, tipo, eu recebi aqui pessoas que, alguns falam com o maior orgulho do maior personagem que ele já teve, mas outros têm aquela coisa de, tipo, sempre tentar provar que sabe, é mais do que aquilo e tal. Mas, no fundo, depois de um tempo, é tão bom você ser associado com um personagem que foi, assim, marcante na vida de todo mundo. Você entende o que eu estou dizendo? Assim, tipo, porque tem algumas pessoas que fizeram uma carreira linda e quando você vai lembrar de um personagem é difícil você lembrar, entendeu? Mas é tão legal você ter uma referência que todo mundo fala. Eu estava até falando aqui de ir para a Rússia e chegar, a gente está falando do clone, né? Que você fez, que no mundo inteiro, né, as pessoas falam. Nossa, impressionante o tanto que o clone atingiu. É mesmo, né? Até hoje. Então, até hoje faz sucesso no Brasil. As pessoas continuam assistindo. Se não está no Viva, assiste no Globoplay. Se não está no Globoplay, vai pro YouTube. Do YouTube, sei lá. Cara, eu sempre pergunto, na pandemia tinha quantas novelas suas no ar, você sabe? Todo mundo tá com novela no ar. Cara, o Globoplay tem um monte. Eu acho pelo menos umas 4 minhas, eu só recebendo dinheirinho. Você em casa pensando, pô, que legal. Não, mas eu gosto até porque eu tô já 3 anos, vai fazer 3 anos que eu não tô na televisão e é legal porque mantém minha imagem viva, né?
Cara, você fez uma pergunta que é muito interessante. E eu vou tentar não ser politicamente correta. Eu vou tentar abrir o jogo contigo. Quando eu falo com você que tem a ver muito com o que a gente conquista na vida, com os nossos vazios, com o nosso amor, com a nossa autoestima e tal, tem a ver isso também. Por quê? Quando você é lembrado somente por uma personagem e você já fez várias outras que não fizeram o mesmo sucesso que aquela uma, é uma situação delicada. Por um outro lado, você vira uma pessoa inesquecível porque você está associada àquela persona, aquela personagem que foi muito forte na tua vida. Por um outro lado, você já fez muitas outras coisas, às vezes com mais conhecimento, com mais destreza, com mais esforço, com mais estudo, com mais... E aquilo não teve o mesmo tamanho daquela primeira que você fez ou daquela única que você fez. Então, existem duas formas de você lidar com isso. Uma é a forma que eu lido, que é saber que isso é eterno. Enquanto eu tiver um olhinho vesgo, pequenininho, mesmo velha, sendo cheia de ruga, de muleta ou não, de bengala ou não, porque isso é o estereótipo da velha, né? Então, estou eu com 60 anos de idade, que minha mãe já era curva, estou eu aqui bem e tudo. Ou eu aceito isso de boa, ou eu vou ficar fixada de que eu sou uma atriz de um personagem só. E aquilo pode, dentro de mim, criar uma sensação de que eu não sou atriz, eu sou atriz de um personagem só, eu só dei certo em um personagem só. Mas o que eu estou te dizendo depende da maneira que a gente lida com as coisas. E a maturidade é muito boa para isso, porque você percebe que você consegue dar valor àquilo que você fez, que te lançou, ou que te fez publicamente mais conhecida, ou que causou uma simpatia, uma empatia, uma identificação, ou um momento, e viver feliz com isso, ou você pode ficar infeliz, brigando com isso o tempo todo, negando isso o tempo todo, porque você vai se achar desvalorizada ou desconsiderada no resto das coisas que você fez, que provavelmente foi com muito esforço e tal. Então, assim, eu tenho um privilégio. O ano passado teve o remake do Pantanal, obviamente. Eu aproveitei isso para lançar meu livro. E é óbvio que na memória coletiva era aquela coisa, meu Deus, a Juma, primeira versão, ela fez a Juma, olha que legal e tal. Me deu uma revisibilidade e foi uma coisa estrondosa. Você apareceu num capítulo, não foi? Mas não por isso, não por isso daí. Não, mas eu estou só perguntando. Vocês apareceram, não apareceram? Sim. Eu, a Ingra e o Sérgio e a Giovana. Mas assim, voltando ao assunto, eu tive uma revisibilidade, não digo tão grande quanto, mas muito grande, porque na nossa época não tinha internet. Então, se a visibilidade lá já tinha sido enorme, eu tive essa visibilidade 33 anos depois, não na mesma proporção, obviamente, mas pessoas que não tinham visto, gerações que não tinham visto o Pantanal da primeira versão, passaram a ver a primeira versão no YouTube para poder entender por que aquilo tinha sido tão grande. Então, eu aproveitei isso e falei, bora lançar meu livro. Então, eu lancei mão dessa situação para falar que bom, então agora é o momento para lançar o meu livro. Foi estratégico, entendeu? Mas isso acabou, e aí, claro que muita gente me chama de Juma, mas aí começa a vir outros personagens na cabeça das pessoas. Então, tipo, o clone, a Alicinha, tá voltando reprise do Corpo Dourado, Selena, e não sei o quê. Porque a gente tá te vendo no Globoplay fazendo a Araci, nossa, você engordou. Ou seja, a Juma continua, obviamente, mas quem está envolvido com streaming, com Globoplay, com isso, começa a resgatar novas personagens que eu fiz também. Então, a maneira que eu tenho de lidar com isso é com maturidade, porque senão eu podia pirar. Agora, tem um detalhe. Você me chamar de onça,
qualquer outra pessoa me chamar de onça e tal, eu gosto. Tanto que eu tenho a onça aqui e eu tenho o Pantanal aqui. Que maneiro. Porque hoje, inclusive, eu trabalho para o bioma Pantanal. Isso me deu uma outra paixão. Eu vi você lá no Instagram indo lá. E continuo. Todo ano você vai. Esquece a novela, eu vou continuar pro resto da minha vida enquanto eu puder. Porque é uma paixão e um amor que nasceu a partir da novela, mas que vai ser pro resto da vida. Entendeu? Então, assim, tudo isso é a maneira que eu lido. Não, mas você falou, quando você me chama de onça... Desculpa. Quando você me chama de onça e tal, não sei o que, eu entendo. Agora, eu dentro de casa, o meu marido, com os nossos melhores amigos... Não, meu marido com os melhores amigos, ou com não sei o que, cheguei e falei assim, essa aqui é a Juma. Eu olho bem pra cara dele e falei, Puta que sacanagem. Dá um tempo. Tá mal. Não, amor, eu tô brincando contigo, tá? Porque ele sabe e me provoca. Porque eu falo, amor, todo mundo me chama de Juma, mas não você. Tô provocando a minha oncinha. Mas ele fala o tempo todo, ele fala o tempo todo. Então não é que eu não gosto, mas eu olho e falo assim, cara, eu já escuto isso. Vai fazer 34 anos. Porra, ficar escutando o meu marido é um pouco demais. Mas não adianta, os amigos dele ligam e tu tá com a Juma. Mas olha só. Que não sei o que, entendeu? Me desculpe fazer uma como é que fala? Uma observação aqui. Que eu acho que é um pouco diferente só em alguns casos, todo respeito a alguns artistas, que assim, eu acho que existe uma diferença, porque você é associado a Juma, sim. Sim, óbvio. Mas quando as pessoas, isso elas estão de prova, pode dizer, quando olham para você, a Cristiana Oliveira, falam que ela é Juma, mas que é uma... Todo mundo fala assim, pô, ela é uma das grandes atrizes do Brasil. Sabe assim? Você teve uma carreira, independentemente da Juma ter sido mais bem-sucedida que a outra. Eu já falei com pessoas, o próprio Igor, que teve aqui, o Igor Lage, que fez o John Lennon na Top Model e tal, e ele fez um outro personagem, o Pingo, lá, depois ele não continuou, porque ele também foi, né, para ele, associado à criança. Eu fiz o garoto, o Christopher Atkins, que fez Lagoa Azul com a Brooke Shields. E ele contando que depois ele fez outros 3, 4 personagens, não conseguia mais, porque mudou, né, o cara cresceu. Depois eu te conto uma outra coisa, quando eu entrei na Globo, que falaram. Agora, o pior, assim, tem artistas que fizeram carreira muito tempo e, assim, e acabaram virando, jamais fizeram protagonista, Você não, você teve uma carreira de vários personagens que as pessoas lembram. Agora, é inevitável que não vou falar porque assim, foi o maior sucesso. Mal comparando, assim, na música acontece muito isso, ou no esporte. O cara ganhou tudo, mas o pessoal fala do Mundial com o Brasil que ele ganhou entendeu? Normal. É normal. Então, mas eu estou te dizendo, assim, a diferença de algumas pessoas, de como lida com isso na rejeição, porque se sente rejeitado, se sente não valorizado, porque teve toda uma carreira depois dessa personagem, porque a personagem a gente fala no feminino, sabe? E a gente fez todo um esforço, uma dedicação e tal, e você só fica naquela mesma personagem, ou você lida isso de boa, entendeu? E eu lido de boa. Eu sei porque as pessoas falam, não sei o que, mas Juma, amor, eu inclusive nas minhas palestras eu já brinco, eu falo, oi, meu nome é Cristiana Oliveira, vulgo Juma Marruá, ou então, meu nome é Cristiana Juma Oliveira, e que não sei o que, mas de brincadeira. Sim. Porque eu sei que vão falar. Eu fui entregar um prêmio para ingredientes alimentícios, né? Então era um prêmio que entregava as melhores empresas e tal. Eu falei, me apresentei como, eu fiz de propósito. Eu me apresentei como Cristiana Oliveira e tal, todo mundo prestando atenção. Foi há pouco tempo, o Prêmio Bis. E aí, quando chegou no final, que eu fui dar o prêmio para o empresário do ano, ele chegou e falou assim, gente, eu tive 2 honras aqui hoje. A primeira foi ter recebido o prêmio, né, Best Ingredient, não sei o quê, Suppliers. E o outro foi receber da Juma Marruá, da nossa onça. Eu falei o quê? Eu não vou falar nada. Eu falei, eu sabia que ia chegar no final, alguém ia falar. Então não adianta. Não sei como você tem uma marca escrito Juma, alguma coisa assim. Não, primeiro que já foi patenteada pela Globo, né? Então Juma, não pode se usar em nada.
E segundo, aí também eu querer assinar embaixo de que eu quero viver de passado. Também não é assim, entendeu? A Juma tá no lugar dela, a Juma tá aqui, a Juma tá no coletivo, no afetivo, né? No amor que as pessoas têm. Eu adoro o jeito que as pessoas veem. Porque as pessoas não falam só, tipo, porque a Juma era legal e tal, não sei o quê. Eu falei assim, nossa, Cristiana, você não tem ideia do momento que eu vivi na minha vida com os meus pais, com os meus avós, porque era um momento que a gente parava para ver a novela, era o único momento que a gente tinha, e o olho enche de água, e o meu olho começa a encher de água. Então, toda a lembrança da Juma, ela não vem unicamente pela personagem, ela vem pela emoção que a novela causou, pela lembrança que a novela causou e pela emoção que a novela causou. Então, assim, é um negócio que não tem como. Por isso que eu me arrepio, eu tô arrepiada aqui, porque todo mundo que se aproxima de mim, que traz a Juma na lembrança, não precisa nem trazer, né? Porque tá registrada a bicha aqui, só falta eu tatuar a Juma. E eu vou tatuar, eu acho. Entendeu? Tudo isso vem com uma carga de emoção tão bonita que não tem como eu não me emocionar e não ser grata. Entendeu? Então eu sou grata. E eu acho legal também quando lembram de uma outra personagem. E lembra, porque tem muita gente que não viu a Juma. Eu peguei, eu acho que umas 3 gerações diferentes. A gente estava antes, eu usei os exemplos, eu sempre falo aqui no programa do Friends, daquela série de Friends. Tirando a Jennifer Aniston, acho que ela ficou um pouco mais, né, conhecida. Mas os outros 5, quando falam, sempre falam, é o fulano do Friends, é a Mônica, como é que fala? É a Phoebe. Cara, se eu disser pra você que eu não assisti Friends, vocês acreditam? Não interessa. Minha filha já deve ter assistido umas 20 vezes. Toda vez que eu entro no ateliê dela, que ela tá com o iPad dela, iPad não, é iPad, né? Que ela tá com um negocinho, o tablet dela lá. Eu falei, o que você tá vendo? Ela olhou pra mim e falou, Friends. Eu falei, cacete, como é que você consegue assistir Friends tanto? Ela tem tudo, tem tatuagem de uma... Mentira, cara, nem sabia disso. Não, ela tem uma tatuagem de uma... É uma moldura do Friends aqui, que é... Cara, ela nem tem sabia disso. Cara, ela é apaixonante. Eu vou dar um apartamento pra ela agora, e ela olhou o apartamento e falou, mãe, a fulana tem uma parede com o negócio do Friends. Eu falei, não, agora isso daí virou quesito pra eu comprar um apartamento. Acreditou agora na coincidência seguinte com ela no exílio? Olha só, eu não sabia nada disso, tô dando um exemplo aqui. Fora, nada a ver. Mas é engraçado, minha filha é alucinada, sabe tudo da vida de todo mundo e tal. Agora, você falando que ficou arrepiada, assim, eu não sei, cada um tem o seu momento que viu o Pantanal, né? Porque, assim, toda as novelas da Globo, ela tem Claro, cada um tem as novelas históricas que eu adorava e tal, mas o Pantanal foi uma coisa muito diferente, não parecia nem novela, assim, da Globo, parecia um negócio... Eu lembro da gente assistir aquela musiquinha, quando toca... A gente arrepia, cara, quando eu lembro... Porque às vezes ficava 5 minutos passando o negócio e não aparecia ninguém, gente. Alguém vai falar. Mas era muito legal, era muito legal. É raro você ouvir uma pessoa assim, eu achava essa novela chata. Eu achava essa novela enfadonha. Por quê? Porque era uma outra linguagem, era uma primeira linguagem, assim, apesar do Benedito já ter feito coisas mais regionais, assim, que ele sempre gostou, né, dessa coisa da personagem brasileira, era o estilo dele, eu acho que ainda é, as filhas até escreveram coisas parecidas e tal. Eu acho que o Pantanal foi meio que uma junção de coisas ali, e você vê que fez o mesmo sucesso, independente desse tempo todo de distância, remake, né? Foi estrondoso. Eles disseram que a audiência, tipo, há 20 anos eles não tiveram tanta audiência como foi no Pantanal. Então, para mim, é uma honra. Porque faz parte da história. A Avenida Brasil, né? Que acho que foi a mais... Né? Já tem muito tempo a Avenida Brasil. A própria Adriana Esteves, voltando àquela coisa da personagem que marcou, ela como Carminha, ela sofre a mesma coisa. Beatriz Segal, quando estava viva, Odete Roitman. Regina Duarte, Viúva Porcina. O Lima Duarte, ele até teve Senhorzinho Malta, Zeca Diabo e tal, não sei o quê. São personagens que marcam, entendeu? Que ficam maiores do que a pessoa. Então, por exemplo, uma atriz que eu falo, que é muito maior do que os personagens, entendeu? Cláudia Raia, por exemplo. A Cláudia é o espetáculo. Você lembra de um personagem Tancinha,
né? Que foi um personagem bárbaro que ela fez. Ela fez aquela da TV Pirata também, Nossa, que adorava era, TV Pirata, que era era o Tonhão, adorava. entendeu? Que de vez em quando confundem a Araci, a minha personagem, com o Tonhão. E tem um pouco a ver. Nós falamos da Araci ainda agora, aqui no outro programa, tá? Exatamente. Que você teve que ir lá no presídio, falei tudo aqui, a gente estava falando sobre isso. Então, assim, é isso que difere um pouco, né? É o ator que tem... A Glória Pires, ela tem, tudo bem, vale tudo, não sei o que, mas a Glória Pires é a Glória Pires. A Fernanda entendeu? Montenegro. Assim, Fernanda Montenegro é a Fernanda Montenegro. Tony Ramos é o Tony Ramos. A Cristiana Oliveira vem com a Juma aqui, assim, ó. Depois vem as outras personagens. É normal, cada um com a sua história. Deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se já fizeram essa pergunta pra você, mas assim, eu tô falando do algo dos meus 13 anos na época, porque assim, a gente só via novela da Globo, eu sabia, assim, de Cananga do Japão, Ana Raio, Zé Trovão... Mas você mudou o canal pra Manchete pra assistir? Então, é isso que eu tô te falando, não foi no início, mas eu não lembro a que altura do campeonato, que daqui a pouco todo mundo só falava em Pantanal, e os amigos, você tá vendo Pantanal? Aí daqui a pouco a gente começou a botar... E naturalmente a gente foi, tipo... Migrando e deixando... Eu lembro disso, assim, tipo... Eu não vi o início, mas a gente tava querendo, tipo, pegar... Eu ficava perguntando, mas o que esse cara tá aqui? O que tá acontecendo o quê? Parece foi na metade, assim, que a gente começou todo mundo a assistir. E daqui a pouco todo mundo que eu conhecia tava assistindo Pantanal. Mas foi uma loucura. Mas foi assim ou não? Foi logo de início pra você, não? Não, quer dizer, na verdade eu gravei o Pantanal, eu entrava na segunda fase, eu entrei no 12º capítulo, da passagem do 11º para o 12º. Já estava fazendo um grande sucesso, só que a gente não sabia, porque a gente não tinha gerador e não tinha parabólica na fazenda. Então eu só fui saber que Pantanal era um sucesso quando eu posei no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e que tinha uma multidão esperando a gente. Caraca, que lá. doideira. Foi a vez que eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Porque quando eu aceitei, quando eu briguei para fazer a Juma, eu briguei porque eu queria fazer ela. Mas era mais uma brincadeira. É tipo assim, não era nada consciente. Era uma menina que tinha acabado de fazer uma novela e tinha tido um personagem bacana e tal, que tinha se apaixonado por uma personagem de um livro, entre aspas, que não era livro, era uma sinopse. Que olhou para aquilo e se enxergou ali. E começou a brigar por ela, mas sem consciência nenhuma, sem ansiedade nenhuma. Eu só falo, sabe menina ou criança que cisma com uma coisa e fala, eu quero fazer, mas não sabe por que quer fazer? Era eu com a Juma. Então eu acho que essa falta de expectativa minha, se bem que isso aconteceu em termos da novela inteira, mas a Cristiana ali, quando escolheu a personagem, é porque se apaixonou por ela. Eu não estava preocupado se eu ia fazer sucesso. Eu não estava preocupado se ia ter feedback de não sei o quê. Eu não estava preocupada se as pessoas iam falar que eu estava bem ou estava mal. Eu não estava preocupada. Eu queria a Juma para mim. Então, mas agora que você falou isso, o negócio que você só quando você chegou no aeroporto que você viu o tamanho, me veio uma pergunta aqui para eu te fazer, assim, como atriz. Você acha que não afeta o comportamento de algum artista? Porque, assim, vocês gravando lá, vocês não têm nem noção do que está acontecendo, vocês estão gravando. Ainda mais eu, né? Porque tinha gente ali que já tinha trabalhado agora, antes. Pensa o mundo de hoje, quer dizer, a pessoa tá lá e com 10 capítulos está fazendo um sucesso absurdo, só falam dela no Instagram, não sei o quê. Quer dizer, isso não muda também, sabe, assim, o ritmo, porque a pessoa chega lá, cara, ela tá bombando, ela é a estrela maior do Brasil agora, entendeu? Tipo... Depende da preparação psicológica dela. Porque vocês não sabiam de nada, entendeu? Imagina, agora a pessoa sabe no primeiro capítulo. Teve uma menina que nem era atriz, a do Big Brother, que ela fez. No primeiro capítulo que ela apareceu, no dia seguinte já estavam espinafrando a menina. Quer dizer, tudo bem, ela não é atriz. Sinceramente, acho isso um absurdo. Ela não tem culpa de nada. Não tem culpa, ela foi chamada. Não, mas você entendeu o que eu quis dizer? Não. Entendi. A pessoa afeta o comportamento dela. Porque num capítulo, todo mundo tá falando na mesma hora, entendeu? Você imagina uma situação dessa? Não aconteceu isso na época. E vou te dizer que era absurdo. Eu saía na rua, eu ia a um shopping, tinha que ter 4 seguranças de um lado e 4 de outro. Caraca. Era um negócio doido. Eu ia fazer os eventos nas cidades do interior, eu tinha que ficar num quarto que tivesse uma janela de vidro, porque era uma multidão embaixo e eu com o microfone de cima do meu quarto olhando para as pessoas e virou Luan Santana, esse pessoal assim que, né, Wesley Safadão, e é sempre homem, né?
Eu sei porque eu era casada com o Fábio Assunção, eu mas mesmo tem fazendo... a Anitta, esse pessoal eu mesmo tem, fazendo... a Anitta, mas assim, eu mesmo fazendo protagonista da novela das 8 e ele fazendo um papel que era um pouco menor e tal, quando chegava o Fábio, era a gritaria de tipo mulher jogando calcinha, jogando... tem uma coisa do assédio masculino, né? As mulheres quando querem também, nossa, elas são... Hoje, na minha época, não. Não? Na minha época era... Quer dizer, era. Ué. Mas não era tanto como é hoje, não. É mesmo. Mas deixa a mulher fazer o que ela quiser também. Ela tem toda a liberdade do mundo. Nossa, a gente viveu muito tempo com repressão, com opressão. Deixa jogar calcinha, fazer o que quiser também. Já jogava com calcinha pro Vando na hora que ele cantava. Gente, muito engraçado. Jogava no isso, Fábio cara. Júnior, nossa senhora. Nossa, do Fábio deve jogar até hoje. Até Se do hoje, Roberto não, Carlos joga, imagina do Fábio com Júnior. calcinha, flor e o caramba. Nossa, de pois tudo, caramba. Deixa a mulher quieta também. Quieta que eu digo no sentido de fazer o que ela quer. Por tantos anos de perseguição, de chatice, de opressão que a gente recebe, tá na hora dela se libertar mesmo. Deixa ela ir. E para vocês também, para as atrizes de hoje mudou muito, né? Porque para vocês antigamente era muito pior, né? Essa Em coisa que da mulher. sentido? Que eu acho que hoje a mulher ela tem uma representatividade muito maior, né? Eu acho que as pessoas... Mas foi uma conquista. Foi uma né, Júnior? conquista, Pelo foi uma amor de conquista Deus, né? de todas elas. Agora, não viveram a tua época para ver como é que era difícil, né? Assim, essa coisa do machismo, de tudo. Você faz muita coisa de violência doméstica também, né? Você fala muito sobre isso. Minha esposa, inclusive, agora está trabalhando com isso e tal. E é muito... Que bom, que bom. Eu sou a favor de vozes que têm que ser ouvidas. Eu não sou a favor de exagero, em nada. Eu não sou a favor de extremismo em nenhum aspecto da vida. Eu acho que tudo tem diálogos. Tudo tem equilíbrios que podem ser encontrados. Eu não sou a favor de nada até as últimas consequências, porque isso pode gerar também outras coisas negativas. Eu acho que todo diálogo deve existir. Levando para um outro lado, por exemplo, do ambientalismo, né, que é onde eu entrei, sem querer ser careta e nada. Não. A gente tem uma dificuldade muito grande entre sociedade, políticas públicas, ambientalistas, donos de ONG e tal, não sei o quê. Porque o ser humano é falho. Então, aonde tem o homem, qualquer coisa pode falhar. Claro. Mas existem os homens, quando eu digo homens, não, homem, mulher, qualquer coisa. Ser humano. Existe o ser humano inteligente. E existe o ser humano que pondera. Então, eu sou a favor, até nessas questões que se defendem não, que são mais radicais, entre política pública, ambientalismo, e os agrônomos, os pecuaristas, os não sei o que lá, bababá, que você participa, às vezes, de congressos e você vê aquelas pessoas fervendo, cada um defendendo o seu lado e tal. Vai ter um momento que essas pessoas vão ter que dialogar. Então, eu sou a favor do diálogo em qualquer situação da vida. A gente sempre consegue chegar a um meio termo. E eu digo até nisso, defesa da mulher, a questão do machismo, que existem coisas que são estruturais, que têm que ser, têm que ser trazidas para cá. E a gente tem que saber de qual a geração que está vindo, entendeu? Por que aquilo foi incrustado nela e ela está trazendo para cá? Mas as vozes, né, exatamente. Não, mas as vozes, elas têm que ser ouvidas. Que você fala, no 190, você agora de criar um mecanismo, né? Por exemplo, a mulher vai e pede uma pizza, significa que ela está pedindo ajuda. Não, maravilhoso, entendeu? Isso. Legal demais isso. Eu sou vítima de violência doméstica, eu posso falar. E posso falar que na minha época, que não tem tanto tempo assim, mas que nenhuma pessoa pública tinha se manifestado, eu, como pessoa pública, tive medo. Medo do que a opinião pública ia falar, medo de ir numa delegacia e ser humilhada, medo de dizerem que eu que tinha provocado alguma coisa para a pessoa ter feito aquela violência comigo, medo de... Cara, completamente diferente de hoje. Por quê? Porque teve uma voz, uma coragem, uma pessoa corajosa ou que chegou ao extremo da violência, que não aguentou mais, que falou. E essa voz foi ouvida. E essa voz reverberou. E aí reverberou para outras mulheres que tiveram a mesma situação e que tiveram coragem de falar. E isso hoje se tornou
tomou uma proporção que às vezes tem um lado que é muito complicado, porque a gente vê pessoas ruins de todos os lados, Sim. entendeu? A gente não pode falar que são só os homens que erram, porque tem mulheres que erram também, sabe? Eu acho que ficou mais fácil de identificar, né? Exatamente. Porque aí Só que, os que exatamente. disfarçavam não conseguem disfarçar mais agora. A mentira já não dura muito tempo também. Disfarçavam às vezes no verbal e tal, e quem conhecia já olhava e falava, ih, esse daí já deve... Mas se você for ver em índice, se você for ver na questão da proporção, essa voz feminina precisa ser mais ouvida. Entendi. Porque socioculturalmente, porque tudo da nossa história, da história feminina, existem muitos anos para trás, Claro, de eu falo história, de dor, entendeu? Falo isso. Então, assim, eu tô entrando... Eu explico isso muito no racismo quando eu digo, não, mas aí o negro ficou mais... Eu digo, Não, amigo, peraí, você gente, não consegue, não. não Fica consegue, quieto, não vem né? comparar, Pelo amor de Deus, vai conhecer olha, a história. Para eu você eu- ver por que muitos são assim. Tá então doido. é um pouco da mulher também isso. Então existe o lado de aproveitar da situação, vamos aproveitar Claro. que não sei o que, como eu te Tudo falei. tem aproveitador. O ser humano. Claro, o ser humano. Existem os bons, os ruins, os que não têm escrúpulo e tal, Mas eu entendeu? acho engraçado quem reclama do radicalismo um pouquinho, mas né, ficou anos e anos calado. Aí na hora que é radical contra o que vai, não, mas tá sendo muito radical. Eu, cara, pô, às vezes tem que ser radical. Mas é com esse lado É. que vai... Eu tô te falando, eu tô ponderando por Sim. causa da minha maturidade, do meu conhecimento, da claro. minha vivência. Hoje eu posso ponderar. Mas em outras situações tem que gritar, não é gritar. Eu sou contra gritar, porque gritar é daqui para fora. Entendi. Quando você fala com voz firme, com voz segura, Sim. você percebe que existe a dor, que existe a pessoa que está querendo mostrar o que está acontecendo de fato. Porque às vezes o gritar é jogar fora, entendeu? Também. Mas enfim, Tem que ser vamos falando inteligente. desse assunto sério, mas vamos voltar aí para Não, o mas eu entretenimento, ia porque- falar porque você falou o negócio do ambientalismo e tal, e você, eu não sei se foi na época do Pantanal, foi depois, que você começou a ser muito ativa com essa parte da parte ambiental. Você é voluntária de uma ONG, não é? Sou embaixadora. Embaixadora de uma Mas ONG. hoje eu estou envolvida com 1, 2, 3... Hoje eu tenho envolvimento com 5 ONGs. 5 anos. Todas com essa... Uma de proteção do Pantanal, do bioma Pantanal, Tá. que é o nosso menor bioma dos 5 que já existem e que sofre riscos muito grandes de ser eliminado. Sei. Nós já temos, de 85 até 2020, nós perdemos 1.100.000 hectares. Faz as contas disso. É muita coisa. É muita coisa. Afeta E é um mesmo. bioma pequeno. Corremos o risco das queimadas voltarem e tal, enfim. Aí eu sou embaixadora. Aí eu sou voluntária e madrinha de uma ONG que protege onças que são então é essa que é que você que se chama No Extinction, que faz um trabalho lindo, que cuida de 26 onças vindas ou abandonadas pelas mães, encontradas sozinhas e tratadas como pets, e aí chega numa determinada idade da onça que começa a atacar normal, instinto animal. Com 2 anos a onça já é um adulto, começa a atacar o pequeno gado do ribeirinho ou crianças e tal, porque é a sobrevivência, o instinto, e aí provavelmente o IBAMA resgata e leva para um CETAS, que é um lugar de, como se fosse de triagem, e depois algumas ONGs vão lá e pegam, só que isso é uma coisa super dispendiosa. Então a Nex, ela cuida de 26 onças, de onça que levou tiro Essa é na que tem a Guarani. cabeça. Essa que tem a Guarani lá, minha Guarani lá Um Guarani. Guarani. E aí, Essa daí é a enfim, Guarani que tá no... é. Não E sabia, aí não. que eu sou madrinha dele. Inclusive eu tenho uma jaqueta jeans escrito Guarani deste Eu tô falando pra tamanho. você. Mas olha não só é que o loucura. time. Não interessa. Bom, o Guarani veio do bom, enfim. Veio do Enfim. índio, mas tudo bem. E aí tem essa também que é incrível. Depois a terceira é Instituto das Águas de Botoquena, da Serra de Bodoquena, que é onde fica bonito, que cuida dos rios, faz o monitoramento dos rios, mas também faz educação ambiental na área e participa dessas expedições do Pantanal.
doando, como fala, árvores frutíferas, alimentação, essas coisas todas, assim, a gente faz todo ano lá para a população ribeirinha. Aí depois a outra se chama Instituto Líbio, que é Instituto Liberdade e Biodiversidade, que cuida de resgata animais vítimas de tráfico e de atropelamento. Então, assim, são animais indefesos e tal. Então, assim, eu estou meio que subdividida nessa parte, entendeu? De ambientalismo. Mas tem quantos anos que você começou, assim, a se envolver com isso? De fato, eu acho que não. Desde a época do Pantanal eu venho cuidando desse lado, mas ativamente eu acho que uns 3, 4 anos. Eu sempre falo isso, porque a gente faz um evento... Mas isso foi uma escolha da minha vida. Não, eu além de empresária, de atriz, de palestrante, eu adoro o fato isso. do ambientalismo existir na minha vida, não quero ser aquele chato, radical, mas é uma coisa que eu escolhi para minha vida como defesa mesmo e de necessidade para nós humanos. Acho que tudo na nossa vida, se não tiver pessoas como você, assim, sabe, voluntárias, a gente faz um evento há 18 anos que doa para muitas instituições de caridade. Isso eu sei. E assim, eu vejo os voluntários que tomam conta dessas instituições, desses projetos, seja ambientalismo, seja de qualquer proteção, e são sempre pessoas que fazem isso do coração mesmo, fazem por amor. Então, imagina se essas pessoas não existissem, o que seria desse mundo. Mas eu te digo, isso aí é a coisa mais desprezada em plataformas e redes sociais que tem. Mas aí a gente vive num mundo meio... Mas é triste, né? é triste, porque você começa a falar qualquer coisa, virou ativista, que porre. Porque não sei o quê. Aí você fala defesa dos animais que foram traficados e tal. Outro dia eu fui repostar o negócio de uma onça que foi decapitada, porque a cabeça da onça vale não sei quanto no tráfico lá para fora do país, entendeu? Que custa $1 milhão. Sabe, você começa a falar um negócio que é importante, a crise climática, que não é mais crise, a emergência climática e tal. Lei Rouanet, não sei o que, chata. Não, e não falar nem Lei Rouanet, falar Lei Rouanet. Puta, sabe, abusada, você acha que acabou uma mata, eu falo, oi? Peraí, eu estou falando de outro assunto, eu não estou falando disso, estou falando de outra coisa. Entendeu? Então, assim, é complicado isso, porque eu não estou procurando engajamento, eu tenho uma rede social que eu não tenho nenhum assessor para poder, eu não tenho equipe, eu não tenho nada, eu posto o que eu quero postar no momento que eu quero postar, não estou criticando quem tem a sua equipe, quem trabalha com engajamento, quem faz, não tô, pelo amor de Deus. Não achem que eu estou criticando, que eu estou defendendo e que agora pode criar amizade. Não é isso. Eu estou dizendo como eu sou. Eu sou uma pessoa que não consegue postar nada se não é o meu momento de postar. Claro. Então, se eu posto uma foto bonita, quem sabe eu estou querendo receber elogio. Quem sabe naquele momento eu estou carente. E aí eu quero mostrar a melhor parte que eu tenho sem filtro, entendeu? E aí para as pessoas falarem, nossa, como você tá legal, como você tá bonita e tal. Mas eu sei que aquilo foi um momento carente meu. Então responde lá, você tá linda, você tá bem, de repente eleva a minha autoestima. Cara, é ridículo, mas é verdadeiro. Entendeu? Agora, quando eu posto por uma causa que é real, que tá mexendo com a gente, não é só comigo, não. Tá mexendo com a emergência climática, com a elevação da temperatura dos oceanos, com essas chuvas todas e tal. É maluquice dos últimos 2 anos, tá uma doideira. Aí todo mundo que falava lá atrás, fala, nossa, tá tudo muito estranho. Mas aí a gente vira partidária, aí a gente vira politicamente, a gente está apoiando um determinado candidato ou outro candidato, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Cara, tudo bem, política é extremamente importante, ninguém está falando ao contrário. Mas, às vezes, a gente está expondo uma coisa que é um sentimento, que é uma vontade que a coisa melhore. É estimular um olhar para aquilo melhorar. É um olhar para a sustentabilidade.
É pensando no meu neto, é pensando no meu bisneto, é pensando, não é aquela visão 100% egoísta e imediatista. Tem que dar para mim dinheiro, tem que me dar visibilidade, que tem que me dar isso, que tem que me dar aquilo, e o resto foda-se. Mas eu vou te falar, é opção de cada um, porque às vezes eu até gostaria de falar mais coisa e tal, mas assim, é tão chato, por exemplo, principalmente política, que ficou uma coisa tão, sabe, tudo, para de seguir você, que não sei o que, então virou opção. Eu tento não falar, né? Eu não porque não tem falo gente que também fala não. muito já, então, pô, beleza, fala. Porque do jeito que. Antigamente podia falar de futebol, de qualquer coisa, agora não pode falar nada, então. Não é que não meio pode. chato. Não é que não pode. Mas vem com uma Mas aí resposta é que tá, o que eu tô te esmagadora, falando. sabe? Eu sou uma pessoa que não tenho essa preparação para vir essa Então, enxurrada pois é. de polêmica na minha vida, não. Me deixa quieta. Me deixa quietinha aqui no meu canto, que tá tudo certo. Eu tenho minha opinião, eu tenho minhas relações, eu tenho não sei o que eu quero viver já tá em suficiente, paz. a terapia Já já tá. tá. Chega. E já vieram falar para mim, você é neutra, você tá em cima do muro, você não se posiciona e não sei o quê. E eu falo, gente, desculpa, mas vai tomar naquele lugar, a vida é minha, eu decido o que eu quiser, eu sei muito bem quais Você são é um as minhas isentão atitudes. agora? Eu digo, não, cara, isso é normal. Amor, eu sei das minhas atitudes na vida, eu sei da minha postura, desde com as minhas filhas e com o meu neto, até a pessoa que está lá me recebendo para poder, entendeu, atender o telefone para uma pessoa entrar no meu condomínio. Sim. A minha postura boa é com ela. Com certeza. A minha bondade, a minha generosidade, as minhas coisas, a minha religião está nas minhas atitudes. A minha política está nas minhas atitudes. O que eu edifico e construo no meu dia a dia, nas minhas atitudes. Enfim, deixa isso pra lá. Quero falar como é que é? De Bianco? Como é que fala o nome? Da minha marca. De Da Bianco. marca, cosméticos, joias. Você não trouxe nada pra nós aqui, não? Um Ih, gente, como ele é mulherada aí tá abusado. reclamando. Eu vou não, mandar não, eu me acostumei depois. mal, desculpa. Olha aqui, eu tô... Porque você Não, trouxe mas isso, eu tô, não, entendeu? Pelo amor de Deus, João. Depois eu mando para vocês tudo. Na verdade, a De Bianco é uma tô marca brincando, que não fala. é nem minha. Eu sou sócia, mas ela já existia. Tá. A De Bianco é uma vertente de uma fábrica que tem 3 marcas diferentes. A De Bianco é a marca Premium, que é para o setor capilar, de tratamento capilar. E eu acabei entrando de sócia junto... Não, é que é complicado, que mexe com a minha vida pessoal. Mas não tem problema também de falar. O meu atual marido, na época, era o sócio, aí ainda é o sócio majoritário dessa fábrica, né? Que tem essas 3 marcas. E ele estava procurando uma sócia, mas que tivesse uma imagem e tal, não sei o quê. E achou a tal da sócia aqui. E eu entrei, mas entrei com uma condição de que eu não queria só ser a imagem, eu queria atuar, eu queria participar. E eu entrei com a sociedade, só que eu entrei também como diretora. Então, eu sou sócia e sou diretora, trabalho com comunicação dentro dessa empresa. E descobri uma vertente minha que eu identificava, mas que nunca tinha atuado. Entendi. Que é esse lado meu de empreendedora e de empresária. E gostei muito, mas não deixei, obviamente, meu lado de atriz, Sim, claro. que é a minha função primeira, que é o meu ofício que eu amo, que é a minha profissão. Mas hoje em dia é complicado da gente viver, né? Eu sou da época que a gente era contratado e podia viver confortavelmente e tal, não sei o quê. Chegou um ponto na minha vida que eu falei assim, eu não quero investir só nesse lado, porque a vida do ator é delicada. Sim. Né? E principalmente quando se é atriz e se envelhece, começa a rarear as personagens pra gente na nossa idade. Então eu resolvi fazer uma fonte de renda que independesse da minha profissão de atriz e que eu pudesse escolher os momentos e as coisas que eu pudesse produzir. Entendi. Então, assim, eu já estou há 3 anos sem fazer televisão, mas já estou produzindo uma peça de teatro, já fiz 6 longa-metragens. E aí a coisa está continuando. Só que a empresária deu certo. Então, hoje, eu tenho a De Bianco, eu estou criando uma marca de cosméticos faciais e corporais. Que bacana. E que é minha, que não tem nada a ver com a sociedade, sou eu e uma outra sócia, mas, enfim, continuo com a De Bianco. E produzindo peças de teatro para estrear esse ano, que é o meu presente. Não, eu ia te perguntar de agora 60 anos, quais são os seus projetos atuais aí, futuros que você tem em mente, porque
Agora com tanta plataforma, tanta oportunidade, tanta, né? É, A gente fica louco, nossa, a gente fica louco. Em casa eu tenho que assinar 10 coisas diferentes. Tem tudo lá. Cara. Mas é mó barato, porque tem oportunidade para todo mundo, né? Eu acho isso Tem bacana. oportunidade para todo mundo, mas quando chega na minha idade, entre 50 e 60, já começa a complicar um pouquinho mais. Sim, Porque mas você existe o sempre vai ter. etarismo. Pô, mas eu não estou reclamando. É que nem jogador de futebol, 30 e pouco acabou, já era. Aí tem que fazer Mas outra eu coisa. não acredito que seja isso, porque eu acho que ator e atriz, isso aí é temporal. A gente pode fazer uma personagem de 80, de 90, isso, principalmente no teatro. Entendeu? Então a gente não tem essa a gente não tem só a limitação física. A gente tem a possibilidade de fazer qualquer Exatamente. personagem em qualquer idade. Isso. Eu estou te dizendo que na televisão, no streaming e tal, não só no Brasil, eu acho que isso acontece muito nos Estados Unidos, na Europa não tanto, né? Se você vê séries e filmes europeus, você vê uma valorização, até porque são países muito mais antigos, mas eu acho que aqui no Brasil ainda rola essa resistência de chamar mulheres que são mais velhas, entendeu? Para fazer alguma personagem. Você acha? Eu eu nunca tinha acho. reparado isso, não. Acho Porque que assim, tem novela, uma- você tem, novela, série, você sempre tem muitas, entendeu? Mas Homens, você mulheres lembra, mais velhas. mas você percebe a quantidade de pessoas disponíveis para fazer? Acabam chamando sempre as mesmas pessoas. Entendi. Entendeu? Seletivo, né? Exatamente. A oferta ela é menor do que a procura. É isso que eu estou querendo te dizer, entendeu? Mas será que é porque agora... Eu não sei, acho que não acostumaram com o fato de que tem muito mais... Porque triplicou o número de atrizes, talvez, não? Você acha que não tem nada a ver com o Não, número? eu acho que o Brasil é um país que é jovem. Ah, é? Muito jovem. Então, assim, a gente ainda tem... E agora tem a internet. Interessante, eu nunca parei de pensar nisso, É não. sim, é sim. O Brasil é um país muito jovem. Então tem a necessidade da ainda mais com plataformas e redes sociais, o tempo todo falando de juventude, o tempo todo falando de magreza, o tempo todo falando de cosméticos que rejuvenescem, cosméticos que fazem a pessoa... Filtros. Existe coisa mais frustrante do que filtro? Não é à toa que o Brasil, em rede social, ele é tudo. Desde o Não, Orkut, o Zuckerberg- é o número 1 do Brasil, sempre foi. O Zuckerberg falou uma coisa séria, falou assim, Pô. desculpa, gente, eu amo o meu país, tem os defeitos, mas é um país tão rico. Mas ele falou uma coisa, ele falou assim, o Brasil é um país que, em termos de internet, de adesão, principalmente ao Instagram, que gosta de ser iludido, coisa que não acontece pro lado de cá. E eu tenho um amigo meu que é coreano, que vive na Coreia, mas que estudou no Brasil, que fala português e tal, que ele trabalha com cosmetologia. E ele falou assim, na Coreia não existe essas coisas de influencer, de não sei o quê. Só é famoso se é ator de filme, de série, ou de televisão e tal. Então, essa coisa de influencer, de filtro... Filtro tudo bem, já existe. Você vê o WhatsApp, as pessoas acreditam em tudo que vê no WhatsApp, é muito doido. Então, isso é muito louco, é muito louco, porque acaba... As pessoas que estão enriquecendo hoje, as pessoas que estão produzindo conteúdo hoje e que estão milionárias, e eu não estou negando nem criticando essas pessoas, são pessoas que estão, às vezes, genuinamente tendo a liberdade de falar o que querem, e essa liberdade de falar o que querem atinge a um público que às vezes é vulnerável. Entendi. Então elas viram influência Que a classe social tem a ver também. de qualquer coisa. Claro. Se eu, Cristiana, estou fazendo um questionamento de como usar um produto para deixar a minha pele mais bonita, mais viçosa, eu faço filtro numa plataforma e vai começar a me oferecer. Como eu vou receber e filtrar isso, só depende de mim. Então eu acho que o filtro que tem que existir é o filtro do conteúdo, não é o filtro de forjar você ser fisicamente de uma outra forma que você não é. Porque eu posso pegar um filtro de uma plataforma ou de uma rede social e ficar 20 anos mais jovem. E aí? E aí, de repente, eu faço um outro trabalho que não vai ter o filtro, não vai ter a iluminação que eu quero e vai mostrar como eu sou real. Aí eu vou ficar
é suscetível e vulnerável à crítica como fala, do julgamento da internet. Que agora falam que tribunal da internet, que te julga. Cancelado. Gente, isso é uma besteira. Mas eu ainda acredito que vai chegar uma hora que vai ter uma curva e vai voltar ao bom conteúdo, Mas às eu não boas estou coisas. reclamando de nada, não. Eu acho assim, só não me adapto àquilo que eu não quero me adaptar. Porque, por um outro lado, existem pessoas que estão procurando a verdade. Sim. Que exatamente por esse excesso de filtros, excesso de exigências, excesso de coisa, existe o outro lado que questiona isso. O que mais me surpreende é a falta de paciência das pessoas. Eu falo por causa do meu programa, as pessoas falam, pô, você tinha que fazer... Eu falo, cara, eu fico assim muito, sabe, tipo... As pessoas não têm paciência, escuta o áudio no 2, aquela coisa, aquela pessoal que é muito... Mas eu faço isso também. Tudo muito rápido, quer ver tudo muito rápido, quer ver vídeo rápido. Eu falei, calma, gente. Não, vídeo paciência. rápido eu não vejo. Pois é. Mas isso tem a ver com ansiedade, que a situação toda que a gente está vivendo está gerando. Com essas síndromes todas psicológicas, que é ansiedade, depressão. Eu escuto psiquiatras e psicólogos falando que daqui a pelo menos uns 20 anos vai ter 3 bilhões de pessoas com depressão ou com algum problema mental. Por causa de tudo isso que está acontecendo no mundo. Então vamos tentar ser sãos, né? Esse aparelhinho aqui tem responsabilidade muito. E o pior é que a gente acaba viciando nele. Fica escravo disso. disso. Nossa, horrível. Vênia, você me falou os projetos, alguma coisa tem? Desculpa. Fala aí. Eu não posso falar os nomes, porque eu não fui autorizada, mas eu estou escrevendo junto com mais 4 mulheres, então são 5 mulheres escrevendo juntas, inclusive a nossa diretora vai ser escritora também, vai escrever junto com a gente, que é um presente que eu resolvi produzir para mim, que é um monólogo, onde eu vou contar várias histórias só comigo, é um monólogo. Que eu vou fazer vários personagens. Que essas personagens pode ter os mesmos nomes de quem está escrevendo, como pode ter nomes aleatórios, mas eu vou fazer vários personagens, mas só sou eu no palco. Foi monólogo. E aí é um projeto muito bacana que tem tudo para dar certo. É um presente que eu resolvi me dar aos 60 anos. E fora isso, paralelamente, né, o meu lado de atriz, tem esse meu lado de empresária, que eu estou agora criando uma nova marca que se chama COI. E COI em Tupi-Guarani quer dizer agora. Que eu resolvi... Guarani, isso. Fala Guarani, isso aí. Meu Deus do céu, gente. Eu sou Guarani, fazer o quê? Tá cheio de coisa do Guarani aqui, você fala Guarani, eu tô adorando. É em Tupi-Guarani. Você tricolou, mas o Tupi-Guarani veio disso, dos índios. Tupi, igual o índiozinho ali atrás de você, tá vendo ele ali, ó? Tá vendo? Quando faz gol, faz a flechinha. Meu então Deus. tem que falar Nossa, ele tá ali até com a camisa, é o símbolo do time, meu Deus. Não, eu tô vendo o seu pai ali com o Maradona. Eu não enxergo nada, eu tô sem óculos. Mas, enfim, esse quer dizer agora, que é uma coisa que eu valorizo muito. Eu valorizo o agora, né? O passado já passou, o futuro ainda não veio. Que é o que cria um pouco de angústia, a depressão é ligada ao passado e a ansiedade é ligada ao futuro. Então eu resolvi botar vários nomes de Tupi-Guarani, que eu escolhi essa brasilidade, digamos assim, para o nome da minha marca. Eu resolvi colocar o COI, porque o COI é um nome fácil, né? E tem a ver com a nossa brasilidade, que é o Tupi-Guarani. E aí é isso, por enquanto é isso, entendeu? Não, mas esse monólogo aí, pô, a gente tá falando disso ainda cara, agora, vai ser de monólogo, foda, vai ser foda. Eu fui ver uma vez da Isadora Ribeiro, tá até falando, cara, eu fiquei assim, eu falei, cara, como é que pode falar? É muito, porque os textos são longos, sabe? A pessoa ficar ali parada falando aquilo tudo, eu vou te falar, vocês têm uma profissão, assim, uma cabeça. Pra isso, tá né? certo. É difícil, mas vale muito a pena. Vem cá, vou terminar falando do teu livro que você lançou há pouco tempo, que é o... Cristiano Oliveira, Versões de uma Vida. Isso mesmo. E aí, ali você conta a história toda da tua vida, de carreira, tudo. Como é que... Cara, eu tenho uma vida muito interessante, muito bem vivida, porque eu, desde pequena, sou uma pessoa que se joga primeiro para ver, depois tem um colchão embaixo, entendeu? Então eu vivi as coisas muito até as últimas consequências. Então eu tenho história para contar. Sim. E aí eu comecei a escrever esse livro. Aos 52 anos de idade, eu, Cristiana, comecei a escrever.
E ficou muito divertido. Só que ele tinha uma pegada muito mais de um stand-up comedy, ou então né, alguma coisa, um monólogo, do que basicamente uma literatura. Sei. E aí teve uma editora que me contratou e me sugeriu uma Ghost, que eu não quis que fosse Ghost, e eu assumi como fosse uma coautora, porque a menina é muito inteligente, é mais nova do que minha filha, Legal. mas teve uma sensibilidade de entender a minha história muito bonita. Ela botou o mesmo sentimento que eu disse para ela recebeu isso e me devolveu. Entendi. Me devolveu com uma narrativa muito parecida com a minha. Então, eu acho que foi um encontro que nós duas tivemos, e ela reescreveu o que eu já tinha escrito e continuou com aquela mesma linguagem. Então, era como se ela tivesse entendido o meu coração. Entendi. Ela tivesse me entendido no sentimento. E saiu o livro depois de algum tempo, porque eu não estava com pressa nem nada. E aí conta isso, as versões da minha vida, a vivência da Cristiana, que sempre se jogou sem pensar em consequência e tal, e acabou disso tirando experiências muito bacanas, muito positivas, e que me construiu e me fez a mulher hoje, com 60 anos, com muita história, com muita vivência. E faz você voltar, né? Voltar no tempo, voltar Nossa, nas histórias. eu tanto Ela também fazia esse negócio de você chorei. mandar um áudio pra ela contando uma história. Mas né? era o áudio. Porque Era o me áudio. procuraram há pouco tempo pra gente fazer um livro também. Assim, Mas ela é falava muito legal, porque que você vai tem que contar a história fazendo- inteira. Você vai falando. Você vai fazendo, você vai contando e de repente você vê que a tua narrativa está fluindo. E que, de repente, a pessoa do outro lado, ela não está só interessada em transformar aquilo em literatura. Ela está interessada em transformar o que você disse na verdade que você disse, só que bem escrita. Mas com a tua linguagem, né? Exatamente. Com a tua maneira de falar. Então foi Barato. muito bacana. A menina é um show de bola. Se eu escrever o Versões de uma Vida 2, porque eu tenho um problema de memória, que eu tenho 2 amigas que sabem uma parte da minha vida que eu não sei. Então eu vou ter que fazer, tipo, elas são... Pra trás ou mais pra frente? Assim, muito Amor, elas sabem de coisas minhas que quando me chamaram para fazer o Porchat, eu tive que ligar para uma delas e falar, pelo amor de Deus, me lembra de alguma história. E engraçada, porque eu não lembro de nada. E ela, vou te contar. Então é assim, elas Que têm uma doideira, memória cara. da minha própria vida que eu não tenho. É mesmo. Então eu tenho vontade de escrever um outro livro. Soubesse, tinha chamado elas pra fazer o programa, contava as histórias Cara, junto com elas você. iam contar, vocês Né? iam morrer de rir aqui. Vamos fazer um outro, uma mesa redonda. Não, pode ser, chama Soninha e Celinha. Vamos que fazer é- um Cara, é cada especial histórias de Cristiano história, Oliveira. é cada história, porque eu, assim, eu sou meio... eu não sei, de um tempo para cá minha memória está muito ruim. Assim, não chega a ponto de eu me preocupar, mas eu tenho situações na minha vida que eu mas esqueço completamente. Aí eu pego o telefone e falo, Soninha, pelo amor de Deus, me conta essa história. Me lembra. Que o Porchat me chamou para fazer. Que história é essa, Porchat? Eu não lembro de nada que tenha que Pô, seja engraçado. Então tá sacanagem. bom, então eu vou te contar aquela história que a gente passou assim, assado. Tá bom, Falei, passo contar das duas, depois eu quero saber as histórias, a gente faz um outro não, programa. mas tá? aí vai ser complicado, né? Querida, mas é isso, meu amor. olha, fiquei muito feliz, você sabe que é tão bom ver você assim, feliz, bonita, jovem, você tá jovem, entendeu? Trazendo Não tô presente, jovem, trazendo, deixando a gente eu não tô meio... jovem, mas estou de boa também de não ser jovem. Isso que é Deixando a importante. gente alegre aqui, dando presente. Mas é bom, sabe por quê? Porque é aquela coisa, né? É in vino veritas. A gente fala a verdade. É verdade. Quando, é verdade. mas eu fiz isso consciente. Eu, independente de ter tomado 2 tacinhas aqui de espumante, entendeu? Eu falo a verdade sempre. Ah, que bom. Então, todos os lugares que eu vou, eu assumo aquilo que eu falo. E isso é muito bacana, porque quando você deita a tua cabeça no Nossa. travesseiro antes de dormir, você percebe que quando você fala a sua história, você fala a sua história consciente daquilo que você falou. E é assim que a gente percebe o quanto a história da gente é bonita. Com Quando certeza. você fala ela com verdade. Com Entendeu? certeza. Olha, um brinde. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que te Foi agradeço, muito meu bom. amor, adorei. E a onça é 6-1, tá vendo? Eu falei. Cara, que era isso eu 7, tô falei. impressionada. Rap 77. Eu tô chocada. Meu. Eu tô chocada. A nossa. Eu juro por Deus, eu tô chocada Hum. com essa história. Não existem coincidências. Então tá, vou apelar Viu? para Liberto Livre.